Hoje eu vou contar 2 relatos muito legais que recebi também. Não esqueçam de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos favoritos, dar muito curtida, muito comentário para dizer o que acharam dos relatos. E não esqueçam de mandar o de vocês também, para eu contar aqui. E esses relatos de hoje que eu recebi, eles são sobrenaturais e muito intrigantes. Então fica até o fim, vamos ver. Meu avô misterioso por Adalberto. Tenho 41 anos e eu sou do Vale do Jequitinhonha, uma região marcada por muitas dificuldades, especialmente nos anos de 1980. Pode dizer o meu nome mesmo, Adalberto eu já disse, né? Porque eu não me importo. Tudo bem. Já foi. Nasci muito prematuro e doente. Naquela época a saúde do Vale era extremamente precária e muitos recém-nascidos não sobreviviam. Os médicos diziam que eu não passaria muito tempo neste mundo. Mas o meu avô, um homem misterioso, parecia carregar consigo conhecimentos antigos, quase esquecidos, como se tivesse ligação com saberes ancestrais. Diante do desespero da minha mãe e da família, ele olhou firme para todos e disse: "Vou para o mato, voltarei em 7 dias com um pratinho e a colher que meu neto vai usar para comer." 7 dias se passaram e ele voltou como prometido, trazendo um prato e uma colher de madeira feitos por ele. Disse que eu iria comer com aqueles utensílios e que cuidaria de mim até eu completar 5 anos, sem faltar um dia sequer. E assim foi. Contra todas as expectativas dos médicos, sobrevivi. Meu avô me criou sozinho, em questão assim, que tinha minha mãe, tinha minha avó na casa, minhas tias, mas ele era o responsável por mim até para dar banho. Dava banho, trocava minhas roupas, alimentava, cuidava de mim com dedicação absoluta. Ele dizia que não se afastaria de mim até eu completar 5 anos e sempre insistia nessa frase. Nem mesmo quando minha avó quis se separar dele, ele resistiu firme na promessa. Houve um dia em que, tomada pela raiva, minha avó me entregou e me deu a outra família. Quando ele descobriu, foi me buscar tomado pelo ódio e reafirmou sua promessa. Só partiria quando eu completasse 5 anos. Que vó malvada, deu você, credo. No dia em que fiz 5 anos, ele realmente foi embora, simples assim, e até hoje acredito que ele fez algum tipo de promessa ou ritual para que eu não morresse, e funcionou. Eu estou aqui vivo contando essa história. Ele foi pro mato, fez um pratinho, uma colher, ficou lá e voltou em 7 dias, cuidou de você até os 5 anos e realmente parece uma promessa. Chocante. O Menino do Forno, por Lúcia. Meu nome é Lúcia, eu sou casada há 15 anos e este relato é sobre algo que vivi com meus filhos, uma experiência que nunca saiu da minha cabeça. Na época, minha filha tinha 5 aninhos, era uma criança doce, mas tinha um hábito curioso, falava muito sozinha. Estávamos em período de férias, sem escolinha, e eu passava os dias com ela em casa enquanto meu marido trabalhava. Todos os dias ela se abaixava na cozinha e ficava conversando e rindo para o forno elétrico. Ria como se estivesse ouvindo as melhores piadas do mundo, gargalhadas soltas e espontâneas que ecoavam pela casa. Certa vez, enquanto eu lhe dava banho, vi um vulto passar em direção à cozinha e ouvi o barulho de uma tampa batendo. Achei que fosse nosso gato Pepito, mas minha filha continuava rindo como se nada tivesse acontecido. Peguei ela no colo e fui até a cozinha. O forno estava aberto. Perguntei o que tinha acontecido e ela respondeu com naturalidade. Foi o meu amiguinho que saiu dali. Foi o meu amiguinho que saiu dali. Gelei. Perguntei quem era esse amiguinho. Ela olhou para mim com a maior tranquilidade e disse: "O amiguinho do forno, ele saiu e foi para aí." E apontou para minha barriga. Naquela noite, dormi com aquilo martelando na cabeça. Uma semana depois, descobri que estava grávida e era um menino. Hoje, vendo os dois juntos, tão unidos, não consigo deixar de pensar: será que ela já o via antes de nascer? Será que havia algo além da nossa compreensão ali?
No hospital, quando ela foi conhecer o irmão recém-nascido, olhou para ele e disse com alegria: "Oi, de novo, você voltou?" E ele, um bebê de poucas horas de nascido, sorriu. Um sorriso calmo, sereno, como se reconhecesse aquela voz, a voz dela. Sim, ele sorriu. E essa história vive comigo e talvez com o tempo eu entenda melhor o que aconteceu ou talvez não. Mas uma coisa é certa, o menino do forno veio para ficar. Que incrível! Ela via a unha do irmão antes de nascer. Será que eles são reencarnações conhecidas? Incrível! Amei este relato. Deixem nos comentários o que vocês acharam desses relatos e mandem mais relatos de vocês também como esses, porque é muito bom. Não esqueça de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos favoritos para ajudar a gente ainda a continuar contando relatos. O tema do nosso relato hoje é a revelação do tempo fantasma. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos, dê muito coração, muito like aqui em forma de carinho e muitos comentários para ver que vocês gostaram do vídeo e vamos lá. Eu comecei com um tal, O Tempo Fantasma, o livro do Heribert Illig, aquele alemão que diz que inventaram uns 300 anos da Idade Média. No começo era só uma curiosidade, uma daquelas teorias malucas de conspiração. Eu ri, confesso, mas algo me fisgou. A ideia de que o calendário que rege toda a nossa existência foi manipulado. Aí eu não parei. Li que os outros diziam, os relatos de historiadores amadores, os que tentaram fazer as contas da forma do calendário gregoriano e viram que a matemática não fechava. Eles diziam que faltavam dias, que os erros acumulados não se encaixavam com a correção feita. 3 séculos, 297 anos para ser exato, simplesmente não existiram. Um vazio histórico, forjado para legitimar imperadores e a igreja. Eu comecei a ver buracos por todo lado. A arquitetura que parecia moderna demais para o período que diziam, a falta de achados arqueológicos nos anos que Illig apontava, era como se de repente uma porta inteira da história europeia fosse uma peça de teatro mal encenada. Mas o que me destruiu não foi a teoria em si, foi a junção com outros livros, outras cronologias alternativas. Anatoly Fomenko, que fez uma matemática maluca e dizia que a história da humanidade era muito mais curta. As ideias se cruzaram na minha mente como linhas de trem em colisão. O tempo fantasma era a chave, o ponto de partida. Ele deu o número 297 anos a menos. Eu fiz a conta e eu fiz a conta de novo, tremendo, tarde, noite, com as luzes apagadas. Nós não estamos no século XXI. A ficha caiu como uma pedra no estômago. Todo o nosso frenesi tecnológico, os arranha-céus, a internet, o avanço que nós orgulhamos de ter em 2025 é uma ilusão. Uma capa, é como se tivesse sido forçado a um salto quântico na mente coletiva. Se a teoria de Illig está correta, se aqueles 297 anos foram inseridos artificialmente, você entende o que isso significa, não entende? Eu estou aqui vivendo uma vida que eu achava que era o futuro, mas a verdade é que nós estamos no ano de 1728 ou 1726, dependendo da fonte, mas é a mesma coisa e é o século XVII. O século XVII vivemos numa mentira monumental, criada por um papa e um imperador que queriam um novo milênio para se vangloriar. As pessoas que eu vejo na rua vivendo suas vidas obcecadas com os celulares e a inteligência artificial, na verdade deveriam estar lendo à luz de velas, talvez preocupadas com o iluminismo ou com a revolução industrial que mal começou. Eu vejo os livros didáticos nos noticiários e é como se eu estivesse olhando para um roteiro. Não consigo mais me conectar. A dor de saber que a nossa realidade é forjada, que fomos roubados de 3 séculos de história genuína e é esmagadora. Eu sou o único que sabe, eu sou o único que sente o peso dessa mentira, viver em 1728, com a consciência de 2025. É uma tortura silenciosa. Eu vejo o futuro que eles nos deram e sinto a falta do presente que nos roubaram. Você acha que é drama? Pergunte a si mesmo, de que ano você tem mais certeza?
E agora? E se o seu agora é um teatro? Por favor, feche os olhos por um segundo e sinta o peso da sua idade. E se você for 300 anos mais jovem do que pensa? O tempo, ele não é um rio, é uma jaula. E nos trancaram nela, no ano de 1728, vestindo a fantasia do futuro. E ninguém mais parece ter percebido. Eu estou sozinho. O que eu faço com esse segredo? O que eu faço com esses anos fantasmas? Vocês podem me ajudar se vocês conseguirem me entender? Olha, pelo que eu entendi aqui, não é uma lenda. Você mandou um relato que você descobriu com pesquisas e o que você entendeu sobre o tempo. Você acha que está no tempo parado. E tem muitas também histórias assim. Tem gente que fala que veio do futuro, tem gente que fala que é do passado. Tem gente que diz que desperta a alma e os olhos espirituais ou o terceiro olho e consegue ver além dos véus do que estamos vivendo na atualidade. Eu consegui entender um pouco, mas eu já vi outros fatos, relatos assim. E achei legal também essa pesquisa que você fez. Vou dar uma olhada depois nesses livros também. É bem interessante o que você conseguiu identificar. Se vocês gostaram aqui, deixa aqui nos comentários, deixa os coraçãozinhos de carinho no meu vídeo. E diz aí, vocês entenderam? Vocês acreditam que a gente vive com as datas erradas, os anos trocados e mais a gente acha que está adiantado, mas a gente não está? Deixei os seus comentários no meu vídeo, né?